Pessoal que já estão aí conectados no YouTube, entramos um pouquinho antes para que a gente possa testar aqui as configurações, o áudio. O Luiz e a Daniela, como a gente havia anunciado na divulgação, eles vão fazer essa apresentação, tá? Normalmente, quem vai falar mais é realmente a Daniela, não, a Juliane Kitakawa. E ela vai fazer essa apresentação, o Luiz vai moderar, vocês vão fazer perguntas pelo chat, ao final, Juliane responderá essas perguntas. Então vou colocar agora o Luiz e a Juliane para que a gente já possa começar o webinar. São 10h01 agora e a gente vai dar início a essa transmissão. Quando você quiser, a gente pode começar, viu? Ok, Luiz. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso webinar. Então, vamos começar, pessoal, para a gente terminar também no horário, né, que tem muita coisa para ser falada. Maravilha. Então, pessoal, hoje a gente vai estar conversando com vocês sobre o que foi apresentado lá na última conferência, né, do DFSI. Então, foi uma conferência que aconteceu em fevereiro desse ano, lá dos dias 25 a 28 de fevereiro, na França, na cidade de Nice, lá no sul da França, né? Então, entendo que seja o evento, assim, mais importante do mundo sobre segurança de alimentos. É o evento que envolve mais empresas, mais países, né? Foram 64 países participando, um evento anual. Já teve, acho que parece que 16 ou 18 eventos, e esse evento já é o 11º evento consecutivo aí da Juliane, né? Então, quem vai estar conversando com a gente vai ser a Juliane Kitakawa, que vocês estão vendo aí no vídeo, aí embaixo, né? Tudo bem, Juliane? Bem-vinda. Olá, Fernando. Olá, Marley. Obrigada pelo convite. E a ideia hoje é a gente compartilhar os assuntos que foram falados na conferência global, né? E, não sei, assim que a gente puder já compartilhar a apresentação, vocês me sinalizam. Tá bom. Excelente, Juliane. Então, pessoal, a Juliane, ela trabalha na DNVGL, né? É o maior órgão de certificação do mundo atualmente, né? Muito espaço nos últimos anos, né? Em grandes contratos aí mundiais. Então, ela é a gerente nacional de Food and Beverage, né? É a gerente nacional de alimentos e bebidas. Pelas certificações, treinamentos, programas de auditoria, na área de alimentos e bebidas aí em todo o país, tá? Então, ela é formada aí em engenharia de alimentos, ela é mestrado nessa área também na Unicamp, higiene, legislação de alimentos. É um currículo extenso aqui, né, pessoal? E ela também tem 21 anos de experiência como auditora líder e na coordenação de programas de gestão da qualidade e segurança de alimentos. Também é membro de Comitê de Qualidade e Segurança de Alimentos, eventos em vários países aí, Chile, Peru, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Tailândia, Malásia, desde 2009 participando do maior evento mundial em segurança de alimentos, que é a Conferência Mundial do Global Food Safety. Então, a gente está imaginando aí que o nosso webinar vai ter uma duração de 1 hora. A Juliane vai tentar falar em 45 minutos, 50 minutos, coisa assim. Pretende abrir para perguntas, a não ser que realmente fique muito tempo, então as perguntas seriam respondidas individualmente depois pelo chat, tá? Mas então, seja muito bem-vinda, Juliana, e está contigo a palavra, pode fazer o compartilhamento da sua tela, tá bom? Ok, então. Todos enxergam, Marley? Sim, Juliane, perfeito. Sim, perfeito, ótimo. Bom, então, como o Luiz já falou, né, esse evento aconteceu de 26 a 28 de fevereiro em Nice, na França.
Neste ano tivemos aproximadamente 1.000 participantes, sendo 477 da Europa e 226 dos Estados Unidos. Então, a nossa representatividade não foi tão grande, até pela distância, né? Mas vamos ver, ano a ano a gente tem sentido uma maior participação dos brasileiros. O Luiz falou em 18, não, foram 19 já eventos, o ano que vem será o 20º, né, então em 2020 será o 20º, a 20ª Conferência Global da GFSI, e aí eles pretendem celebrar, né, e comemorar este ano também, que será em Seattle, nos Estados Unidos. Então, o evento já ocorreu em diversas cidades, né, em Genebra, em Barcelona, em Roma, em Paris, em Munique, Amsterdã, Washington, Londres, Orlando, Anaheim, nos Estados Unidos, Kuala Lumpur, na Malásia, Berlim, Houston, e o ano passado em Tóquio e este ano em Nice, né? Eu tive o privilégio de participar de 11 edições, desde 2009 eu participo das conferências, né? Então a DNV é uma patrocinadora muito ativa deste evento, e a ideia é que é o mais importante na área de segurança de alimentos no mundo, e a ideia é não só participar, como também trazer as informações do que é tendência, do que é discutido com relação aos temas de segurança de alimentos para os nossos parceiros, para os nossos clientes, né, e também para toda a comunidade que trabalha com qualidade e segurança de alimentos no Brasil. Este ano tivemos mais brasileiros participando, então tivemos a Cris Brassi e a Juliana Macedo, que são da Cargill, o José Roberto da BRF, a gente tem a honra de ter o Reinaldo Figueiredo, que é esse senhor aqui, ele é presidente da ANSI, nos Estados Unidos. A ANSI é como se fosse o Inmetro, então a gente tem um brasileiro presidindo um órgão de acreditação nos Estados Unidos, né? Então, a Roberta da Merrier, agora eu não, né, acho que ela mudou também de empresa. Tivemos também uma major, essa senhora, que eu não me recordo o nome, ela é uma major, ela foi também para entender um pouco de segurança de alimentos, para trabalhar no Ministério da Defesa, né? Então, bem interessante também essa participação. Bom, vamos falar então da conferência. A conferência começou no dia 25 com um evento que se chama Discovery Tour. Esse, na verdade, é uma excursão que se faz em algumas empresas locais para entender um pouco de como as empresas locais de Nice ou de algumas cidades próximas desenvolvem o tema de segurança de alimentos, né? Isso é um dia à parte e é optativo. A conferência em si mesmo começou no dia 26, com a primeira plenária, e seguiu até o dia 28 com a quinta plenária. Os principais temas, então essas plenárias são as principais palestras, né? Então os temas dessas principais palestras incluiu inovações e soluções tecnológicas em segurança de alimentos, os desafios atuais e emergentes em segurança de alimentos. Teve uma plenária sobre Global Markets. Global Markets é um programa desenvolvido pela GFSI, no sentido de ter ferramentas para que pequenos e médias empresas ou aqueles mercados menos desenvolvidos trabalhem na implementação de um sistema de gestão de segurança de alimentos e no primeiro ano no nível básico, no segundo ano no nível intermediário, até no terceiro ano atingir o nível de uma certificação reconhecida pela GFSI, né? Hoje no Brasil, este programa tem sido adotado por muitas empresas, né, como um referencial. Por exemplo, a Nestlé tem aceito este programa, a BRF tem aceito esse programa, a Associação Paulista dos Supermercados, que contempla redes de varejo como Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar, Macro, também trabalharam num protocolo local baseado no Global Markets, né? Então, é alguma coisa de apoio para que os mercados menos desenvolvidos, que ainda não têm uma certificação, atinjam uma certificação em até 3 anos.
A plenária 4 falou, então, sobre tecnologia, as lições aprendidas com as novas tecnologias, e fechamos o evento no dia 28, falando de cultura em segurança de alimentos. Como são muitos assuntos, muitos temas, eu elegi alguns aqui como os mais interessantes do meu ponto de vista, né? Falando principalmente em tecnologia e cultura de segurança de alimentos, tá? Então, eu acho que são temas que a gente tem que pensar, que agora estamos na era digital, e mesmo que a gente não entenda completamente essas ferramentas, acho que é importante tomarmos conhecimento de como podemos aplicá-las no nosso dia a dia em segurança de alimentos, tá? E cultura é o tema que mais se discute, porque não adianta a gente ter um programa de segurança de alimentos se a gente não entender como as pessoas funcionam, né? Como os comportamentos acontecem dentro das organizações. Então, escolhi temas que vão falar de máquinas, né, a parte tecnológica, e pessoas, que são as duas coisas que acho que a gente tem que ter foco nos próximos anos. Existiam sessões paralelas, e aí eu passo colocando aqui só para a gente entender o que se discute lá fora, né? Então, essas sessões paralelas, elas aconteciam de 3 em 3, que se chamam breakout sections. Não era possível participar de todas, então eu elegi algumas para participar. Mas eu coloquei aqui o nome, né, o título de todas, para a gente ter uma ideia dos temas que eram discutidos. Então, construindo capacidade em mercados emergentes, tratando de desafios emergentes, principais ameaças na cadeia de alimentos, o futuro da segurança de alimentos é a gestão de dados, como a certificação de terceira parte suporta a harmonização dos mercados, o futuro da microbiologia, soluções criativas para a gestão de alergênicos, mudando a cara do varejo e do food service, como alavancar o crescimento da certificação. Depois haviam sessões especiais, né, como aquela Tech Talks, né, sessões no meio dos intervalos, que falavam principalmente de rastreabilidade, blockchain, inovação e soluções digitais e tecnologia. Então, eu vou procurar trazer para vocês algumas dessas palestras, né, para que vocês tenham um pouquinho, assim, né, do gostinho do que a gente viu por lá. O primeiro dia, ainda no dia 26, antes de abrir a plenária, há uma sessão especial que se chama GFSI NU, que basicamente é para aquelas pessoas que estão participando pela primeira vez da conferência, entender um pouco do trabalho da GFSI. Então, a Veronique, que é uma das CEOs do The Consumer Goods Forum, o The Consumer Goods Forum é a entidade onde o GFSI está inserido, né? Então, ela apresentou um pouco dessa comunidade onde o GFSI está inserido e mostrou que eles não trabalham somente com segurança de alimentos. Então, existem outras frentes de trabalho que trabalham com saúde, bem-estar, por exemplo, né? Uma outra que trata da parte de sustentabilidade com foco em meio ambiente, outra frente que trabalha com sustentabilidade com enfoque na parte social, e aí, onde está a GFSI, é a frente que trata de segurança do produto, e, por fim, grupo que cuida da parte de cadeia de valor, né? Como se agregar cadeia de valor dentro da cadeia de fornecimento, não só de alimentos, né? Porque o The Consumer Goods Forum cuida de tudo que é bens de consumo, alimentos, roupas, eletroeletrônicos, brinquedos, produtos de HPC, né, higiene pessoal, enfim, tudo que é bem de consumo, tudo que pode estar no mercado, essa rede, né, o The Consumer Goods Forum, ele cuida. Então, essas frentes de trabalho, esses grupos de trabalho, são aplicáveis para todas essas indústrias e varejos. Daí, o Mike Roba, que é da Cargill, e ele é presidente do GFSI, ele apresentou um pouco do que é a comunidade de GFSI, mostrando aí que ele não engloba só a indústria de alimentos, né,
de varejos, a universidade, são os entes de certificação, entes de acreditação, a parte de serviços de alimentação, as organizações internacionais, governos, os consumidores, os prestadores de serviços. Então, mostrando um pouquinho do que é essa comunidade da GFSI. Um outro ponto também abordado foi a regionalização. Então, hoje existem grupos de trabalho do GFSI em diversas regiões, né? Então, nos Estados Unidos e Canadá, no México tem uma específica, nós temos uma aqui que cuida de América do Sul, e aí foi estabelecida a partir do ano passado um grupo aqui no Brasil, que é liderado pela Cristina Brassi, da Cargill, né? Tem um grupo na Europa, grupo na China, Japão e na Austrália, né? A ideia desses grupos é tratar os problemas regionais, né, os assuntos regionais, e levá-lo para o GFSI discutir, harmonizar, né, incluir nos seus protocolos de benchmark. Dentro da estratégia da GFSI, os 3 principais assuntos, né, que são tratados são a harmonização, né, que é justamente o que alavancou a GFSI, que foi buscar, através de um protocolo de benchmarking, reconhecer as normas, as principais normas, que poderiam ser aceitas pelos diversos clientes em todo o mundo, né? Então, chegar numa harmonização onde, uma vez um fornecedor que tenha uma certificação reconhecida, ele possa atender a todos os mercados, né? Então, esse é o principal trabalho. Um outro trabalho é construir capacidade de crescimento. O que é isso? É justamente através do programa Global Markets e outras ferramentas, disseminar os temas de segurança de alimentos para que os mercados menos desenvolvidos se busquem uma evolução e a certificação. E, por último, um terceiro ponto da estratégia é desenvolver parcerias público-privadas. Então, parcerias com entes de regulamentação, como a ISO, como o Codex, com governos, né? Então, justamente para todo mundo falar a mesma língua. Então, eu vou publicar uma nova legislação que ela esteja harmonizada com os requisitos da GFSI e vice-versa, né? Para que todo mundo converja para uma mesma nomenclatura, sintonia, os mesmos conceitos, né, voltados à segurança de alimentos, que isso aqui, na verdade, não existe concorrência, né, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é prover alimentos seguros para a população. Então, essa é a ideia aí do GFSI nessas parcerias público-privadas. Como ferramentas para isso, né, então existe um protocolo de benchmarking, para estabelecer as regras para aceitação das normas, que são reconhecidas globalmente. Existem comitês técnicos para os desenvolvimentos de ferramentas, protocolos, guias de interpretação, né? O programa Global Markets, que eu já me referi, e um sistema que está se desenvolvendo de avaliação dos auditores, exames de auditores, para se trabalhar também na competência das pessoas que vão realizar as avaliações durante as auditorias de certificação. Dentre as parcerias público-privadas, então, foram mostradas algumas, né? Então, no Canadá, com o governo canadense, nos Estados Unidos, com a FDA, na Europa, com agências aí de segurança de alimentos, no México, né? No Chile também, com a ACPIA, na Argentina, com o Ministério que seria equivalente à agricultura da Argentina, e nos outros países também. Então, algumas reuniões de alinhamento, de compartilhamento de informações foram realizadas nesses governos. Bom, numa outra palestra, se discutiu da evolução do número de certificados de GFSI. Então, eu quis trazer aqui para a gente ter uma ideia de como essa união de forças, ela acabou trazendo que as empresas estão evoluindo e aí está crescendo o número de certificados, né? Então, olha aqui, se a gente comparar, né, 2003, que faz 15 anos, para 2011, olha o salto, né, de
pouquíssimos certificados para, então, chegar aí para a faixa de 60 mil em 2011, e depois, em 7 anos, a gente já está aí por volta de 140 mil certificados, né? Então, realmente a gente está evoluindo nisso, né? Existem aqui a evolução também dos esquemas reconhecidos, hoje é em torno de 15, 16 esquemas reconhecidos, e o número também de escopos reconhecidos e também de protocolos reconhecidos. Só que essa evolução parece grande, né? Parece, nossa, como estamos bem, como estamos evoluindo. Mas isso ainda é muito pouco, né? Então, se a gente for ver aqui o número de empresas certificadas dentro da indústria, representa menos de 15% das indústrias certificadas. Então, poxa, tem 85% das indústrias no mundo que precisam buscar uma certificação, né? Então, existe ainda muito mercado pela frente. E se a gente for para a cadeia de produção primária, para o produtor primário, aqueles que estão certificados em protocolos de agricultura, o Global Gap, né? A cadeia de produção da agricultura, ainda é menos de 1%, né? Então, existe muito ainda a se fazer quando a gente fala de certificações de segurança de alimentos no mundo. Aqui, só para mostrar um pouco de quem representa o GFSI, como é formado o board. Então, a gente vê que realmente tem empresas de peso, né? Cargill encabeça, a gente tem aí empresas de varejo, Wegmans, Cofico, Walmart, Carrefour, né, várias empresas aí dentro de varejo, McDonald's, Coca-Cola, Danone, Amazon, né, um representante aqui do Brasil, de uma empresa brasileira, apesar de ele ser francês, da BRF. Então, temos aí uma ótima representatividade falando em indústria e varejos globais. E também, finalizando aí, o GFSI, o Mike Robach falou da celebração, que este ano foi o primeiro Dia Mundial da Segurança de Alimentos, né, que foi comemorado, então, no dia 7 de junho. Muitas empresas naquela semana organizaram eventos, então fica aí também a dica, uma ideia para o próximo ano, a gente usar essa data, celebrar como Dia Mundial da Segurança de Alimentos, que foi estabelecido até junto com o Codex, né, com a Organização das Nações Unidas, né, Organização Mundial da Saúde, definido esse dia 7 de junho como Dia Mundial da Segurança de Alimentos. Bom, vou começar aqui um pouco falando de alguma das apresentações, e uma delas foi a pesquisa conjunta que a DNVGL realizou junto com o GFSI sobre qual o futuro da segurança de alimentos, o que vem pela frente, né? Então, essa pesquisa foi realizada em dezembro do ano passado, ela envolveu mais de 1.600 profissionais de todos os continentes, né? Foi uma parceria entre a DNV e a GFSI, e teve a colaboração de alguns proprietários de norma, da BRC, da IFS, da SQF, do Canadá Gap. Que empresas participaram? Então, foram empresas principalmente até 500 colaboradores, vamos dizer assim, a maior parte da indústria, mas também teve da cadeia de produção primária e empresas de embalagem e outras áreas, outros segmentos. Nessa indústria, houve uma definição de empresa líder, porque daí a gente quis diferenciar aquelas que já estão caminhando, já estão mais avançadas com o tema de segurança de alimentos. Que empresas são essas? As líderes são aquelas que consideram segurança de alimentos dentro do contexto dos seus negócios, ou seja, a segurança de alimentos é uma extensão da estratégia dos negócios da empresa. Elas próprias se definem como líderes em gestão de segurança de alimentos. E elas dizem que investirá nos próximos 3 anos igual ou mais do que elas investem hoje em segurança de alimentos. Desse total de empresas que responderam à pesquisa, 15%, 241, foram consideradas empresas líderes. E aí a gente vai mostrar dentro de alguns resultados
o que diferenciais elas têm em termos de resposta. A primeira pergunta foi, por que a segurança de alimentos é importante? E 88% responderam que é importante para salvaguardar a saúde dos consumidores. 69% disseram que era para estar de acordo com a legislações e regulamentação, de acordo com a lei, e 61% disseram que é para atender às necessidades ou solicitações de clientes. A segunda pergunta foi, quais são os principais riscos associados à segurança de alimentos, né? E 77% disseram que riscos operacionais, né? Então, os principais são operacionais. E foi muito interessante que, em segundo lugar, apareceu a falta de cultura e segurança de alimentos, para a gente ver aí como o tema de cultura já está sendo discutido, né? E já está aparecendo aí como um risco associado à falta de cultura, um risco associado à segurança de alimentos, né? E foi até acima do compliance, ou seja, cumprimento a requisito legal, e acima dos requisitos de fraude, que é um assunto que também já está bastante sendo discutido dentro do nosso segmento. Quando perguntado quais ações, né, são tomadas para mitigar os riscos à segurança de alimentos, então, 85% disse que é aplicando um sistema baseado no APPCC, no HACCP, né? E dentre as líderes, 97% estão de acordo com isso, né? Que tem que ter um sistema com base em avaliação de riscos, como o HACCP, o HACCP, o APPCC. 68% disseram que através de procedimentos, 66% através de um sistema de gestão e 64% através de um programa de cultura em segurança de alimentos, né? Então, de novo, cultura e segurança de alimentos aparecendo aí. E este número é bem maior quando a gente fala das líderes, né? Então, as líderes, cultura e segurança de alimentos já apareciam em terceiro lugar e não em quarto, né? Quando se pergunta quais os principais benefícios com relação à implementação das ações voltadas à segurança de alimentos, a gente tem aí que atendimento a requisitos legais, em segundo lugar, ter menor incidências de recall ou recolhimentos, em terceiro lugar, melhorar a reputação ou a imagem da empresa, né? E com relação aos líderes, sempre uma percentagem maior dentre essas respostas. E o que direciona uma certificação? Porque as empresas buscam uma certificação. É claro, no topo da lista, se a gente juntar aí a primeira e a terceira resposta, é atender a cliente, tanto de clientes existentes, que é o primeiro, ou eu tenho a certificação, ou ele deixa de fazer negócio comigo, então, para eu não perder os meus clientes, eu vou buscar a certificação. Em segundo lugar, são aquelas empresas que realmente buscam melhorar o seu programa de segurança de alimentos, e em terceiro, para buscar novos clientes. Então, sempre quando a gente pensa, e isso é uma realidade para a gente como certificadora, normalmente as empresas que buscam a certificação, a grande maioria porque tem um cliente lá solicitando que eles demonstrem através de um certificado que tem um sistema de gestão de segurança de alimentos implementado. Como a certificação agrega valor às empresas e partes interessadas, né? O quanto que é a certificação. Então, 88%, né? Ela diz que de alguma forma agrega valor, e agrega muito valor, 51%. E entre as líderes, 72% diz que agrega muito, very much, né? Muito. E se a gente estender até algum valor, 94%, né? E quais os benefícios da certificação? Então, o principal é a habilidade em atender a requisitos legais, melhorar a qualidade e segurança do produto e melhorar o comprometimento e engajamento do colaborador, são as três principais. E todos, assim, vários benefícios, né, acima de 60% aqui foram identificados.
E com relação, quando a gente cascateia a certificação para a cadeia de fornecimento, ou seja, para os fornecedores, né, a grande maioria vê que realmente a certificação agrega valor também na cadeia de fornecimento. E quais os benefícios, né, que a gente tem solicitando a certificação para os fornecedores? O primeiro, ter maior confiança nos fornecedores e nos produtos. E a contribuição, então, por produtos mais seguros, assegurar a conformidade legal e a conformidade às especificações e requisitos de clientes, né, foram aí os pontuados. E quando a gente pergunta qual a intenção de se investir em segurança de alimentos, né, então, nos próximos 3 anos, 48% diz que vai investir mais e 42% diz que vai investir igual ao que investe hoje. Eu acredito que, então, somando, a gente tem aí 90%, então 10% deve investir menos, né? Aí, perguntamos também a respeito de tecnologias, né? Que tecnologias hoje vocês adotam, né? Tecnologias digitais vocês adotam? 9% só diz que aplica alguma tecnologia, e entre as líderes, 17%, mas quase 50% entre as líderes, ela se vê nos próximos 3 anos investindo em alguma tecnologia digital, e dentre o total de empresas, 37% vão investir em tecnologias digitais. Então, temos que estar atentos a essas tecnologias. E quando a gente pergunta quais são essas tecnologias, né, principalmente sensores e beacons, né, depois blockchain vem em segundo, em terceiro lugar, as tags, as smart tags, as identificações digitais, depois big data, dados e analíticos. Tá invertido. Porque o líder, o total investiria mais em identificação digital, mas as líderes, principalmente em análise de dados, né, big data e os analíticos. E finalmente, inteligência artificial e machine learning. Então, um pouco aí da visão do que a gente tem que buscar aprender nessas tecnologias para o desenvolvimento nos próximos anos. Então, concluindo, segurança de alimentos ainda continua no centro das atenções, principalmente guiada pela preocupação com a saúde dos consumidores, atendimento a requisitos legais e exigências de clientes. Cultura em segurança de alimentos é um tópico crescente, né, enfatizando a preocupação com o elemento humano, né. Digitalização, então, aí com o elemento máquina, né, também aparece aí como oportunidades futuras para desenvolvimento na área de segurança de alimentos, e a certificação continua proporcionando benefícios à cadeia de fornecimento, sendo que os líderes veem mais benefícios que os demais. Talvez os demais ainda só veem como um benefício a atendimento a requisito de cliente, né, infelizmente. Então, eu acho que o Dirk Van de Put, da Mondelez, ele resumiu bem, né, em poucos tópicos, isso que a gente falou, tanto do papel da GFSI, como que trouxe essa pesquisa, por isso eu trouxe essa apresentação, onde ele fala de gestão de riscos através da confiança e colaboração. Então, ele mostra que, né, o papel do GFSI trabalhando nesse processo de harmonização, né, harmonizando os padrões, as legislações, os requisitos de atendimento público-privado, através da construção da capacidade de desenvolvimento dos mercados menos evoluídos e através, então, dessas harmonizações. Um ponto importante, né, pontos importantes de atenção, a gente tem que manter a confiança, mas sempre com baseado na ciência, evoluir cada vez mais na definição de segurança de alimentos e mudar do que é compliance, né, do que é atendimento a requisitos, para formar uma cultura, né, então um pouco aí do que foi falado. E cultura, né, então falando em cultura e segurança de alimentos, fator humano, né, o enfoque no fator humano.
A gente teve esse ano a volta do Franquianas ao GFSI. Franquianas esteve um pouco afastado do GFSI, ele que já foi CEO, né, foi VP, presidente, né, do GFSI em anos anteriores, teve anos afastados, ele deixou o Walmart o ano passado e passou a integrar o FDA, né, então ele contou um pouco dessa mudança, que agora realmente ele vai estar atuando de um lado governamental em segurança de alimentos, e ele que é um dos principais nomes quando a gente fala de cultura em segurança de alimentos, né. Franquianas, então, iniciou a palestra dele falando, que bom estar de volta, né, e relembrou no ano de 2015, se não me engano, depois eu volto, 2012, onde cultura em segurança de alimentos foi um dos temas da Conferência Global da GFSI, né, e aí relembrou também de quando, 2008, ele começou com essa ideia de adotar padrões únicos, de ter o benchmark da GFSI, quando ele ainda estava no Walmart, né, e aí, assim, mostrando daquela época, né, por que desde aquela época ele falava, por que focar em cultura, né, e aí mostrando dessas diferenças, do que é um programa de segurança de alimentos tradicional e aquele programa com base em comportamento, né, onde a gente já trata de cultura, né. Então, um programa tradicional, ele foca no processo. Um programa baseado em cultura, ele foca em processo e pessoas. Um programa tradicional, o foco é em ciência, basicamente ciência de alimentos. E um programa com base em cultura, ele foca também não só em ciência de alimentos, mas em ciência do comportamento e cultura organizacional. No tradicional, a gente tem uma visão simplista, quando a gente fala de mudança de comportamento, e quando a gente fala de cultura, a gente já vê que realmente é complexa a mudança de comportamento, é desafiante, né? No modelo tradicional, existe uma visão, né, de causa e efeito, né, pensamento de causa e efeito simples, linear, e num programa de cultura a gente vê que é uma visão sistêmica, né, não é tão só uma visão de causa e efeito, mas sim um pouco mais complexa e sistêmica. E por fim, um programa tradicional, a gente cria um programa de segurança de alimentos, ao passo que num programa com base em comportamento, a gente foca na criação da cultura, né? Então, achei bem interessante essa comparação que o Frank fez. E aí, ele também trouxe uma linha do tempo, a 2011, que foi a GFSI que tratou de cultura em segurança de alimentos, tá? Então, na linha do tempo. Então, quando a gente fala de cultura em segurança de alimentos, ainda é um tema muito recente, né? Então, começou-se a falar no ano 2000, mas depois, assim, 2010, né, após 2010 é que começaram as primeiras publicações, os primeiros artigos, as literaturas, o enfoque realmente falando em cultura de segurança de alimentos. São 2010, com a publicação pela Agência do Reino Unido, a Agência de Saúde do Reino Unido, né, teve o primeiro exame de inspetores já tratando do tema de cultura, né, foi o primeiro artigo escrito por Griffith, então 2010, 2011, então foi que o Frank encabeçou o evento da GFSI, com o tema de cultura, criação de cultura de alimentos globalmente, de forma global. Em 2012, de novo, a Agência do Reino Unido, né, de alimentos, ela publicou um toolkit para os inspetores para se avaliar a cultura de segurança de alimentos. Se vocês tiverem oportunidade de entrar no site da Agência do Reino Unido, UK Food Agency, é muito interessante. Eles, além de serem pioneiros, né, no treinamento dos seus inspetores para avaliar a cultura de segurança de alimentos, eles são muito evoluídos. Eles publicam os recalls, todos os recalls que acontecem.
Então, você vai lá, entra, se você entrar, vai ter coisa da semana passada, né, os recalls que aconteceram lá. Se você procurar qualquer estabelecimento de lá, digitar, tem o rating, a nota que eles tiveram na inspeção. Então, você coloca lá, sei lá, Marks Spencer da rua tal, vai ter lá a nota que ele atingiu na última inspeção, a data da inspeção. É muito evoluído a agência do Reino Unido. Vale a pena consultar a título de benchmarking, né? Depois, então, em 2014, a Universidade de Michigan. Seguindo, então, em 2014, algumas publicações. 2015, o FDA, né, enfatizou o tema de cultura e segurança de alimentos no FISMA. Houve outras publicações também na Nova Zelândia. O Franquianas publicou seu segundo livro, né? 2016, o governo do Chile também promoveu, né, uma sessão para se falar de cultura e segurança de alimentos. Em 2016 também, a BRC incluiu um módulo de cultura e segurança de alimentos no seu padrão. Em 2018, ano passado, GFSI publicou seu position paper sobre cultura e segurança de alimentos. Então, assim, gente, é um tema muito recente, poucas empresas estão trabalhando nisso, mas é um tema que a gente tem que realmente buscar informações, entender o que é a cultura das nossas empresas, porque só dessa forma a gente vai conseguir evoluir, né? Porque a gente depende principalmente de pessoas. E aí não adianta dar treinamento, fazer inspeção, fazer auditoria, criar procedimento, criar registro, se as pessoas não estiverem realmente engajadas, se a gente não mudar o comportamento, porque se a gente virar as costas, o comportamento, elas vão fazer da forma como elas acham que tem que fazer. Então, entender por que elas acham e como elas podem mudar para como tem que ser feito. Então, cultura é realmente fundamental. E aí, para frente, né, o Frank diz, de 2019 para frente, a gente tem que pensar numa Smarter Food Safety, uma cultura de segurança, uma segurança de alimentos inteligente, né, que seja, né, na visão dele, Estados Unidos, baseado no FISMA, seja engajada em tecnologia, em rastreabilidade, seja digital, né, colaborativa, ela seja com foco em pessoas, né, liderada por pessoas e também com foco nos consumidores. Então, segurança de alimentos aí, smarter, né, inteligente, tem que incluir esses temas, de acordo com o Frank. Quem também falou um pouco de cultura foi a Cindy Zhang do McDonald's. A Cindy mostrou aí como eles se sentem, né, e como eles se sentem, não, como eles são grandes globalmente. Então, eles têm mais de 60 milhões de consumidores todos os dias, né, consumindo McDonald's. Então, segurança de alimentos é importante para a companhia. Ela mostrou, então, que segurança de alimentos é um compromisso e é baseado em alguns princípios operacionais, principalmente com foco em liderança, na globalização, na responsabilidade individual, né, na responsabilidade compartilhada também com os seus fornecedores e suas franquias, e através da transparência. Ela mostrou um pouco dos principais programas e projetos que eles estão encabeçando para alavancar a cultura de segurança de alimentos, né? Então, um prêmio, um reconhecimento de lideranças. Então, ela mostra aí que países foram premiados através da tecnologia, de plataformas digitais de treinamento para os colaboradores, para as franquias, né, para os fornecedores, através de uma plataforma e-learning também, e mostrando a preocupação que o compromisso deles tem que atender a esse tripé, que é a franquia, fornecedores e a corporação, né, porque eles sozinhos não conseguiriam alavancar a cultura de segurança de alimentos se ele não envolver eles não envolverem as três partes. Eles estão adotando o modelo do GFSI, né, para
as dimensões da GFSI, baseados em visão, missão, pessoas, adaptabilidade, consistência e avaliação de perigos e riscos, né? Então, iniciaram aí através de uma pesquisa que a gente chama de autoavaliação, como se fosse uma pesquisa de clima, né? Então, a DNVGL também tem ferramentas para isso, né? Se vocês quiserem realizar uma pesquisa de cultura, uma avaliação de cultura, seria uma autoavaliação, para conhecer qual a percepção dos nossos colaboradores com relação à cultura de segurança de alimentos, que nem sempre, né, o que a gente acha é a mesma percepção dos colaboradores, e nem sempre essa percepção está correta, né? E quando não tiver, quais são as ações que devem ser tomadas? Então, da mesma forma, o McDonald's começou através de uma pesquisa, uma autoavaliação, com perguntas simples. Por exemplo, a minha gestão me faz sentir que segurança de alimentos e qualidade é importante? O meu supervisor comunica a importância de qualidade e segurança de alimentos como sendo um fator de sucesso para os nossos negócios? O meu supervisor me encoraja a trabalhar sempre com qualidade? Então, são perguntas que os colaboradores respondem, concordo plenamente ou discordo plenamente, né? Tem uma faixa aí, como uma pesquisa de clima mesmo, e através dessas respostas, a gente tem um panorama com relação aos atributos, né? Com relação à liderança, com relação à percepção de riscos, com relação a requisitos de adaptabilidade, enfim, dependendo dos atributos que estão se trabalhando. Porque quando a gente fala de cultura de segurança de alimentos, é muito subjetiva a avaliação. Então, a gente costuma quebrar em pedacinhos, que a gente chama de atributos, né? E pode ser, por exemplo, esses atributos do modelo da GFSI, que contempla visão e missão, pessoas, consistência, ou podem ser outros atributos, né, que existem vários outros modelos, e não existe nenhum modelo certo ou errado, mas aquele modelo que mais se adapta a quebrar esses pequenos pedacinhos e que unidos eles consigam demonstrar o que é a cultura da minha organização. Bom, então essa foi um pouco da experiência, né, tanto da Singe, como do McDonald's, como da Frank. Também teve uma apresentação da Danone que foi muito interessante, né, que mostrou um pouquinho aí das dicas, e talvez num outro momento a gente possa fazer um webinar com foco só em cultura, e eu vou compartilhar mais modelos com vocês, né, então podemos aí seguir o Luiz e Marley como sugestão, porque tem muita coisa para se falar, e é um tema que eu adoro e acho que é bastante importante, um próximo webinar com esse tema, quem sabe, né? Seguindo aí em temas agora, saindo um pouco do humano, vamos agora para o digital, né? Segurança de alimentos na área digital. Teve uma palestra da Gillian, da Wigmans Food Markets, falando um pouco da nova cara do varejo, né? Como eles estão também utilizando essas tecnologias. Então, ela começou mostrando o que era em 1916, né, o varejo ambulante, né, depois para 1974, e começaram as primeiras mercearias, mercadinhos, e hoje, né, na era tecnológica, que a gente compra sem estar presente fisicamente nas lojas, né, a gente compra por aplicativo, compra na nossa casa e recebe as mercadorias. Então, que a gente está como o varejo tem acompanhado e tem sentido essa mudança de comportamento na sociedade, né? Mas que, de qualquer forma, o que precisa se enfatizar, né? Precisa se ainda continuar, principalmente em se trabalhar com as melhores práticas de varejo, reforçando o que é básico em boas práticas, né? E através de programas efetivos de treinamento dos colaboradores, o enfoque em segurança do produto, né? Aí ela citou um caso que teve das alfaces romanas nos Estados Unidos, né? A força-tarefa que teve que ser feita por esse problema de contaminação por listéria nesse produto, e principalmente
a necessidade, quando isso acontece, de ter um sistema de rastreabilidade efetivo, né, para poder realmente buscar a origem, buscar os produtos também que já estão no mercado e minimizar o impacto de qualquer evento que venha acontecer. E trabalhar, no outro lado, com programas que também foque, né, una a questão de sustentabilidade, né, pela redução de resíduos, e principalmente através de melhorias contínuas. Daí, dentro dessa plenária, a gente teve uma palestra do Patrick Quaid, da DigiSafe, que é uma empresa que fala um pouco a respeito da segurança de alimentos na mídia digital. Então, ele falou assim, olha, como vem mudando o comportamento social das pessoas, né, e qual é a implicação do uso cada vez mais, né, de celulares, né, das pessoas estarem envolvidas aí na parte da mídia digital, né, qual o impacto disso à indústria, aos consumidores, às próprias agências de controle, né, e tudo isso tem uma tendência de aumentar, né, e que a mídia social, ela nada mais é que dados, e que de que forma as empresas, elas podem utilizar esses dados como uma ferramenta para a melhoria dos seus programas de segurança de alimentos, né. Então, ele mostrou aí um panorama de como as pessoas publicam sobre alimentos, né, se você colocar lá uma hashtag food porn, tem mais de 180 milhões de posts só com essa hashtag, né? Existem programas aí de YouTube com mais de 28 milhões de visualizações, que esse mukbang, que as pessoas comem, né, e mostram sua experiência comendo, e aí, né, outras pessoas gostam de ver isso, né? Então, o que se vê? Smartphones, a mídia social, o comportamento social mudando, isso com a tendência de se aumentar, e se a gente juntar, falando em segurança de alimentos, o que isso nos traz? Nos traz isso, né, então, as pessoas publicam quando elas não estão satisfeitas, então, alguns twitters aí, mostrando as pessoas com experiência, comprei um sanduíche, ele veio cru, uma carne de frango crua, né, e tá lá postando, chamando a empresa para mostrar, né, e aí não só a empresa, mas todos os outros consumidores, né. E essa empresa, essa DigiSafe, eles criaram um aplicativo, a iwaspoisoned.com, em 2009, onde as pessoas que têm uma má experiência, né, em consumir um alimento, elas postam onde isso aconteceu, elas, então, compartilham a localização, né, e aí tem mais de 3,8 milhões de visualizações e tem mais de 385 agências do governo de saúde seguindo esse aplicativo. Por quê? Porque daí eles visualizam onde está tendo maior share location, né, maior publicação, é onde eles vão focar a fiscalização, né, então as pessoas publicam onde ela teve uma má experiência se alimentando, e aí isso pode ser usado tanto por empresas, indústrias de alimentos, né, como por agências de inspeção. Então, mostrando aí, né, de que forma que o consumidor, ele quer falar e compartilhar, e ele está cada vez mais consciente, então, quando ele não está satisfeito, ele vai lá e compartilha, né, e isso cria dados valiosos, que as agências de fiscalização utilizam para identificar e dar uma resposta mais rápida a surtos e denúncias, e que a indústria tem utilizado esses dados para benchmarking, para saber o que está acontecendo comigo ou com o meu concorrente, e trabalhar na prevenção e no atendimento mais rápido ao cliente. Tá? Ele mostra aí alguns benefícios dessa ferramenta dele, alerta em tempo real, tratamento e atendimento de clientes e reclamações, gestão desses dados para predição e melhoria. Tá legal? Então, aí, um exemplo. Um outro exemplo foi mostrado pela Marie Garnier, da Metro France, e ela trouxe um pouco da perspectiva B2B nos serviços de alimentação, porque a Metro, apesar de ser um varejo, ela também tem alguns serviços para restaurantes, né? Eu já estou vendo que eu estou estourada no tempo aqui, então eu vou passar rapidamente.
aqui ela mostra, olha, que bonito, né, um determinado restaurante, Chez Justine, sei lá o nome, né, e olha o website, que lindo, né, e aí ela até brincou com o nome da cidade, né, Nice, isn't it? Não é bonito? É que Nice, né, e também a cidade que foi o evento foi Nice, né, então ela brincou um pouco com isso, só que daí quando ela vai lá nas mídias, ele teve uma nota muito baixa na inspeção sanitária, ele tem uma nota ruim lá nas mídias sociais, né, e então que nem sempre né, que você olha pelo site da empresa é o que se reflete através de outras publicações. E aí ela mostrou um pouco do portfólio de serviços do Metro, tá, e um deles é esse atendimento a restaurantes, né, e mostrou um pouco do serviço de como ela dá suporte aos seus clientes, esses restaurantes, né, através de ajuda na implementação de um plano APPCC, de manter a cadeia de frio, através de guias de programas de alergênicos, treinamentos, enfim, ela compartilhou um pouco disso. Eu vou passar rapidamente em função do tempo, tá? Basicamente, ela mostrou algumas plataformas que ela tem, tanto de treinamento, como de comunicação com os seus clientes, né, ferramentas também de controle de procedimentos de higienização. Eles comercializam produtos, e aí eles controlam o consumo através de planilhas digitais. Eles têm soluções também de instalar nas lojas aqueles gelinhos, as pessoas compram um produto perecível, já também compram o gelinho e colocam para manter o frio na cadeia de fornecimento. Enfim, soluções de programas de alergênicos, gestão de programas de alergênicos, suporte online para esses restaurantes, e uma plataforma também de interação entre esses restaurantes para troca de informações. Então, basicamente isso. Rapidamente falando da apresentação da Starbucks, que eu achei muito interessante, alguma coisa que a gente tem que pensar, né? Quais as considerações de insegurança de alimentos na era do delivery? Então, pensando em delivery, ele fala, olha, nunca foi tão fácil pedir comida, é uma categoria crescente e com pouca regulamentação. Então, e quais são os riscos disso, né? Quais são... você pode não estar ciente de se realmente seus produtos estão sendo entregues de forma segura, e que é importante, então, um alinhamento da indústria com os padrões de segurança de alimentos dentro dessa categoria. Então, ele mostrou aí os números crescentes, hoje, né, tanto de entrega de produtos em casa, como esses kits de lanches, como também quando você compra e leva os deliveries, que, né, a gente compra e leva, né, e até mesmo num café que a pessoa tira da loja e leva, né, como se garantir. Então, algumas considerações, né, realmente a sua embalagem são seguras, são herméticas, são à prova de fraude, né, até que ponto você confia nesses prestadores de serviço que ninguém vai colocar alguma substância nociva nesse transporte da produção até entrega na casa do consumidor, né? Pensamos num plano de food defense, como são os programas, né? Como nós estamos preparados internamente, né? Como desenvolver essa competência, né? Como medir que isso está ocorrendo de forma correta, né? Como usar o feedback dos consumidores e prevenir que um surto aconteça. Então, realmente, né, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Cada vez mais a gente está colocando desconhecidos para entregar alimentos, né, principalmente, né, as pessoas se cadastram, e qual a segurança disso? Né? A gente tem que, acho que tanto as empresas como as autoridades têm que estar alerta com relação a isso, é um tema tem que ficar em mente. Achei interessante trazer. Aqui é um caso da Max Spencer, que depois do caso da carne de cavalo, eles buscaram utilizar a rastreabilidade através de DNA. Então, eles, rapidamente falando, eles guardam o DNA de cada animal
amostram isso e armazenam, e aí depois eles têm tudo isso mapeado. Hoje em dia, 8.000 fazendas, 300 fábricas e 40 sites. Então, tudo isso com os dados do animal, da raça, da especificação do produto, da origem, para garantir que se teve um produto dentro desses 40 sites de manipulação nas lojas Max Spencer, se qualquer desvio eu posso pegar um pedaço dessa carne, analisar o DNA e saber de onde veio, em que fábrica passou, em que site de manipulação passou e que fazenda veio, justamente para prevenir, para ter uma rastreabilidade que garanta e previna casos de fraude como ocorreram naquela época do caso da carne de cavalo. Tá? Então, ele mostra aqui um pouquinho. E, por último, da Anita Choi, da Albert Aging, que eu trouxe também porque envolve o Brasil, né? Ela escolheu a cadeia de produção de suco de laranja, que tem alguns riscos, tanto de segurança de alimentos, mas principalmente do ponto de vista socioambiental. Então, ela quis rastrear essa parte da fazenda, requisitos socioambientais e também de qualidade, até a entrega do suco lá na Europa, né? Então, para isso, em 2017, eles tinham um programa de rastreabilidade que envolviam seus fornecedores, aí no caso a Luiz Dreyfus, fazendas vinculadas a Luiz Dreyfus, depois a cadeia de frio e embarque até o Porto de Santos, e foi justamente um caso de sucos do Brasil, né? E depois um engarrafador na Europa, e por fim a distribuição pela Albert Aging na Europa, né? Então, ela mostrou aí a implementação de blockchain, desde a fazenda, em todas as etapas de processo, até o varejo, né? Mostrando em cada etapa quais são as partes envolvidas e que garantias cada uma tem. Então, aqui, o que o consumidor consegue ver? Ele consegue ver de onde saiu, a laranja saiu lá de Bebedouro, de Matão, o suco foi produzido lá na Luiz Dreyfus dessas cidades, aí ele passou pelo Porto de Santos e embarcou lá para a Europa. E aí, para cada uma dessas etapas, o consumidor consegue ver, visualizar. Ele veio de tais fazendas, esse suco provém de laranjas dessas fazendas, ele passou por essa fábrica de extração do suco, depois ele passou no porto desse porto, que tem essas certificações, até então chegar no engarrafador lá na Europa, né? Então, é um pouco do que se consegue ver. A DNVGL também tem um sistema baseado em blockchain, que se chama My Story, né? Nós fizemos um programa muito similar para vinhos na Itália, e que com um QR Code na garrafa de vinho, você escaneia e consegue ter todas as informações, desde o plantio da uva, sei lá, X anos atrás, até o engarrafamento, que foi há 2 anos atrás, e todas as etapas, então, que passou dentro dessa produção. Muito interessante. Quem quiser mais informações, depois me manda um e-mail que eu encaminho. Então, por fim, a Anita finalizou dizendo, né, de tecnologias. É interessante porque ela traz confiança entre todas as partes, mas a gente tem que se lembrar das pessoas, porque somente pessoas fazem a tecnologia funcionar, né? É benefício para todos, deixa as regras claras, deixa tudo transparente, os dados disponíveis, contratos inteligentes e validados, comunicação com o mercado, inclusão do consumidor. Contratos inteligentes aqui é o Smart Agreement, né, que ela fala. Então, aconteceu algum problema, não tem que provar isso, né? Está em blockchain, né? Isso, a temperatura variou, está em blockchain, né? Então, a gente já consegue validar que aquilo aconteceu sem que tenha que comprovar, né? Então, são informações que é muito interessante a gente buscar aprender a respeito dessas inovações tecnológicas. Próximos eventos, então, dos temas da conferência, eu termino por aqui, né? Super estourei o tempo, mas para quem quiser mais informações, depois eu fico à disposição. Próximo evento será em Seattle,
próximo ano, Estados Unidos, de 25 a 28 de fevereiro. Provavelmente estarei lá, né? E gostaria de encontrar mais brasileiros por lá, para a gente poder juntos compartilhar essas informações aqui. Também no site da GFSI, mygfsi.com, existem blogs, links, artigos sobre, inclusive sobre as palestras que foram ministradas no evento. Então, bastante interessante, quem quiser é só acessar por lá. E era isso, então, finalizo aqui minha apresentação. A gente tem pouco tempo, não sei se uma, duas questões que o Marley achar mais importante, mas a gente finaliza. Tem aí meu e-mail, tem aí meu contato telefônico, me mandem as dúvidas que vocês não conseguirem ou quiserem posteriormente encaminhar, e eu fico à disposição. Muito obrigada. Excelente, Juliane. Pessoal, realmente essa visão geral, né, que ela nos trouxe, muito atualizada do que está sendo discutido, pensado, conversado, trabalhado aí no mundo todo, né, sobre segurança de alimentos, é importante neste momento. Agora nós estamos em julho, né, de 2019, também porque nós estamos num momento aí de muitas empresas certificadas FS/SC 22000 estão fazendo o seu upgrade, né, da versão 4.1 para a versão 5.0, e nesse momento elas precisam olhar para a nova versão da ISO 22000, versão 2018, em que é necessário fazer uma análise das questões internas e externas sobre segurança de alimentos, né, numa visão mais estratégica, e elas têm um prazo aí até o começo do ano que vem para imaginar tudo isso e para realizar esse upgrade. Então, pessoal, esses temas que a Juliane colocou agora, que foi discutido na conferência, né, é o momento de colocá-los à mesa junto com a diretoria de suas empresas, para que vocês façam a revisão da estratégia junto com a diretoria, colocando essas questões de segurança de alimentos. Então, por exemplo, a questão da cultura de segurança de alimentos, que está em grande assunto, em importância nesse momento, né, o que a Juliane falou, a questão de segurança de alimentos nas mídias sociais, o risco na entrega aí dos alimentos, né, todas as questões de rastreabilidade, né, essas decisões, elas precisam partir da alta direção, né, essa sensibilização da alta direção, que é um momento oportuno de vocês todos que trabalham com segurança de alimentos colocar de uma maneira mais rica em dados e informações, para que a alta direção veja que existem essas fraquezas internas e essas ameaças externas para ser considerado no planejamento estratégico, virarem projetos, e tudo isso atender os gaps que a empresa tiver em termos de negócio e em termos de segurança de alimentos. Então, muito, muito importante todos esses temas para essas empresas que estão buscando a certificação FSC e que estão fazendo o upgrade da versão 4.1 para 5.0. Maravilha. Então, vou deixar para o Marley aí fazer as perguntas que houverem aí no chat. Excelente, Luiz. Juliane, aquele link que você ficou de colocar para as pessoas verem. O que é aqui? O UK Food Agency. Acho que colocando isso no Google, vocês chegam no site da Agência de Alimentos do Reino Unido, onde eu disse que tem muitas informações de recall, de rating das empresas. Joguem isso no Google, acho que é bem tranquilo de achar. Normalmente, quando eu pesquiso, eu busco por aí. Eu não sei de cabeça o site, mas hoje o nosso Google é o nosso Aurélio de antigamente. Está ótimo. Está por aí. Tivemos uma boa participação de pessoas aqui nesse webinar, e a grande maioria está mais agradecendo a sua disponibilidade, né, e reconhecendo a importância desses conhecimentos que você está trazendo, né, porque essas informações mais atualizadas fortalecem aqui o conhecimento que as pessoas têm e o direcionamento que as empresas e os seus gestores vão dar para o seu sistema de gestão. Então, realmente, a maioria das pessoas aqui agradecem.
Agora, tem uma pessoa que fez uma pergunta a respeito da hashtag food de uma empresa chamada GeneSafe, que você falou no meio da apresentação. Se você puder falar novamente qual é essa hashtag, informar para essa pessoa. Só um minutinho, tô procurando aqui na apresentação, já... Espera um momentinho. É muita apresentação, viu, gente? Não... Aqui, ó. Achei. Food porn. Uhum. Excelente. Você digita aí no chat que eu vou disponibilizar aí para as pessoas nos comentários aqui do vídeo que vai ficar no YouTube, ok? No mais, agradecer, Juliane, a sua disponibilidade, tá, de estar aqui falando para a gente da sua experiência no fórum, e ficou aqui a sua dica, né, e a ideia de nós fazermos aí um próximo webinar falando a respeito da cultura, né, gestão da cultura voltada para a segurança de alimentos. Isso aí é um bom tema que a gente tem procurado desenvolver junto com os nossos clientes. Então fica aí combinado esse próximo webinar, vamos ver uma data melhor e divulgar para todos, tá ok? Mais uma vez, muito grato em nome da Max, em nome de todos nós, muito grato pela sua presença e participação, ok? Ok, obrigada a todos, obrigada Max Consulting pela promoção desse evento, é um prazer participar com vocês, é um prazer para a gente levar a informação para todo mundo, compartilhar isso, e nos vemos nos próximos, então. Muito obrigada. Obrigado, Juliane, é um prazer estar com vocês aí, segurando essa bandeira aí da segurança de... Nosso tempo está estourado, pessoal, então vamos nos despedindo por aqui, né? Já são quase 11h20. Então, obrigado a todos os participantes e até o próximo webinar.